Mateus, capítulo 6, estamos estudando sobre a oração do Pai Nosso. Quero só lembrar que a estrutura da oração do Pai Nosso já deve estar na cabeça de vocês, né, de tanta gente falar. A estrutura da oração do Pai Nosso é uma invocação e 6 petições. Vocês lembram disso, né? E provavelmente uma conclusão. Eu digo provavelmente porque em algumas traduções a conclusão não existe. Essa conclusão ela está entre colchetes. Pois teu é o reino e a glória para todo sempre. A conclusão do Pai Nosso ela não tem em alguns manuscritos. Não interfere em nada. Se está nos mais antigos ou não, nós entendemos que ela serve como uma conclusão, sim. Eu tenho 6 pedidos na oração, depois da invocação. Qual é a invocação? Pai Nosso que estais nos céus. Essa é a invocação. Então, a oração é feita de um filho para um pai. Nós entendemos que Jesus, ele diz que só quem pode fazer essa oração é quem é filho e quem tem Deus como pai. E nós sabemos que Deus ele é criador de todas as coisas, mas pai no sentido espiritual, ele só é pai daqueles que foram adotados por meio de Jesus Cristo, que é o que Paulo vai dizer em Gálatas, que nós somos filhos por adoção mediante Jesus, ou seja, é a ideia do novo nascimento. Aquele que nasce de novo passa a ter uma relação não mais de inimizade com Deus, por causa do pecado, porque seus pecados foram perdoados em Cristo. Ele passa a ter uma relação filial, de intimidade, de comunhão. É nesse sentido que Jesus diz que a invocação dessa oração existe. Pai Nosso, Ele só é Pai daqueles que realmente o têm como Pai por meio de Jesus Cristo, que há essa relação. Esses sim podem orar. Esses sim podem ter essas orações respondidas em suas vidas. Porque quem é apenas criatura não terá, primeiro, nem o interesse de fazer essa oração, nem tampouco essa oração se cumpre em sua vida. Como é que Deus vai ser santificado na vida de alguém que não tem comunhão com Deus? Um exemplo, a primeira petição, vocês estão entendendo? Santificado seja o teu nome, ou seja, glorificado seja o teu nome. Como é que Deus vai ser glorificado na vida de alguém que não tem comunhão nenhuma com Deus? Seja feita a tua vontade. Como é que a vontade de Deus vai ser feita? Quando eu digo a vontade, eu estou falando da vontade, lembram? Preceptiva, esse aspecto, não a vontade decretatória, lembram? A vontade de decreto é aquela vontade que Deus diz, haja e há. Haja luz e houve, não foi, não, eu não sei se é da minha vontade que haja luz. Não, Deus disse haja luz e haverá luz. Deus determinou os dias da nossa vida e ninguém pode mudar isso. Você não pode chegar e dizer, Deus, não, eu não vou querer morrer agora, eu vou só daqui a 10 anos, tá bom? Você não pode fazer isso. Então, não há esse poder. Nós não temos controle, por exemplo, do dia de amanhã, nem de nada da nossa vida. Nós fazemos algumas escolhas. Eu digo algumas porque há outras escolhas que nós não podemos fazer. Você não escolheu onde nascer, você não escolheu de quem ser filho. Você não escolheu em que momento da história você iria nascer. Então, existem muitas e muitas e muitas coisas da vida que somente o Senhor, Ele deixa claramente que Ele tem um controle. E nós não. Nós escolhemos algumas pequenas coisas que Ele permitiu com que nós viéssemos a escolher. Mas o que Ele não permitiu... Então, aquele texto de Jó, lá em Jó, no último capítulo, que diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. É nesse sentido, a vontade dEle vai ser realizada e pronto. Agora, existe um aspecto na vontade de Deus que não é realizada. Vocês lembram? É aquele aspecto do desejo. É aquele aspecto que Ele coloca em nossas mãos. Por exemplo, as suas leis. A sua vontade no sentido moral. No sentido de, é claro que aquilo que Ele desejou para nós, no sentido de nos santificar plenamente, vai acontecer. Mas, por exemplo, quando Deus diz, não matarás. Está expresso lá na lei, nos 10 mandamentos. Então, eu posso desobedecer essa ordem. Jesus diz que a partir do momento que nós odiamos o outro, nós já estamos o quê? Quebrando esse mandamento. Então, quando eu odeio o meu irmão ou o meu próximo, com o desejo de matá-lo, um ódio que é mortal, um ódio que é assassino, eu já estou matando ele. Vocês entendem, né? Então, já estou quebrando esse mandamento. Então, nesse sentido, eu não estou cumprindo a vontade de Deus. Essa vontade é a vontade que pode ser quebrada. Então, a vontade de Deus só pode ser estabelecida na vida de alguém que tem essa relação pactual, filial, de comunhão com Ele. Que o seu Espírito habita e que gera essa nova vida.
Lembra, primeiro pedido, santificado seja o teu nome. Segundo, seja feita a tua vontade. O terceiro, venha o teu reino é antes, né? Ou não, é isso mesmo. Venha o teu reino é o terceiro pedido, é isso mesmo. Só conferindo aí, veja o Pai Nosso aí, capítulo 6, de Mateus. Venha o teu reino. Só ver se eu troquei aqui as... isso mesmo, venha o teu reino é antes e seja feita a tua vontade. Tá? Versículo 9, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, a invocação. Estou lendo Mateus, capítulo 6, verso 9. Verso 10, venha o teu reino, é a segunda petição. Seja feita a tua vontade, é a terceira petição. Venha o teu reino, eu já expliquei a vocês, é a ideia da realização, tanto do reino espiritual nos corações dos homens, como também da realização plena desse reino, que se dará na segunda vinda de Jesus. O aspecto também escatológico do fim das últimas coisas, que se dará na segunda vinda de Cristo. Então, também não vai, esse desejo de vir o reino não surge num coração ímpio, mas num coração verdadeiramente transformado. Então, a oração do Pai Nosso tem uma invocação, 3 pedidos em relação a Deus, e 3 pedidos para encerrar essa oração em relação ao próximo, ou a mim mesmo e ao próximo. E aí o quarto pedido, que envolve o pedido em relação a nós, veja, não é mais um pedido em relação a Deus especificamente, no sentido de glorificar a Deus. É claro que Deus também será glorificado nesses pedidos, o fim de todas as coisas é a glória de Deus, mas é um pedido que envolve agora a humanidade, nossas vidas, os crentes, a igreja. E aí, vocês estudaram a semana passada o quarto pedido, que é o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esse pedido é um pedido que demonstra o quê? Uma total dependência da providência divina. Por mais que eu tenha saúde, por mais que eu possa trabalhar, e eu deva trabalhar, esse pedido não é para sermos preguiçosos, mas é um pedido que me faz entender o quanto eu preciso da graça de Deus para ter o meu pão, ou seja, o suprimento da minha necessidade diária. A palavra pão aí, ela é figurada. O pão aí não é só o pão mesmo, o pão, a massa que a gente come, o pão francês ou outro tipo de pão, mas o pão aí ele serve como um exemplo do alimento necessário para as nossas vidas. Não só o pão, mas o pão e a água, aquilo que nós precisamos. E é interessante que Jesus pede o pão diário, porque isso está relacionado com a preocupação sobre o dia de amanhã. Eu acredito que o irmão Spencer possa ter falado sobre isso, né? A questão do não andeis ansiosos pelo que haveis de quê? De comer ou de vestir, porque a cada dia pertence o seu próprio mal. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Então, uma das maiores preocupações do ser humano é a sua subsistência. Todo pai de família, toda mãe, todo responsável aqui por seu lar, pela sua casa, pelos seus filhos, nós temos essa preocupação de ter pelo menos o básico para a nossa família, de você poder ver que seu filho está se alimentando, sua filha, sua família. Essa é a necessidade, uma das necessidades primordiais da nossa vida, é o alimento. Jesus fala também do vestuário. Claro que a saúde está envolvida nisso aí, mas o que eu quero que vocês entendam é que Jesus, quando ele diz o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nos faz a entender que Deus é aquele que é responsável por suprir a nossa necessidade diária acerca do alimento. Isso nos faz lembrar de quem? Do povo de Israel, lá no Egito. Deus dava maná sobrando, o maná que descia do céu todos os dias. Durante os 40 anos, ele só descia, ou o povo só podia colher o dobro na sexta-feira, porque no sábado eles não iriam colher. Então, a quantidade que a pessoa colhia, ela era necessária pelo número de cabeças da família. Então, dependendo do tamanho da família, você tinha um percentual para você colher. Se a família fosse maior, você colhia mais. Se fosse menor, você colhia menos. Então, havia um limite para que aquelas pessoas aprendessem a confiar na providência de quem? De Deus, de que amanhã o maná viria novamente. Então, eu colho o maná que vai ser necessário apenas para hoje. Tanto que se eles guardassem o maná, no outro dia o maná se estragava. Ele não servia para você guardar
para o próximo dia. Ele só servia para ser usado no dia em que você colhia. Isso é interessante. Oi? Você colhia o dobro na cesta. Aí Deus tinha misericórdia e isso não estragava. O da cesta não estragava. Interessante, né? Aí você vê como Deus, ele, como eu posso dizer, governava de modo perfeito a vida dos israelitas. Boa pergunta. E o do sábado? O do sábado não estragava. Mas por quê? Porque quando Deus mandou o maná pela primeira vez, as pessoas colheram demais. E no outro dia tinha dado bicho no maná deles, que eles tinham guardado. Não conseguiram comer, estragou tudo. Para aprenderem a depender. Agora, depender de Deus ou confiar em Deus não implica em preguiça. Eu dependo de Deus. Os reformados, eles já diziam o seguinte: aqueles primeiros homens que iniciaram a reforma protestante, Lutero, Calvino, e muitos outros, né, Zwinglio, e muitos outros, cada um no seu respectivo lugar. Lutero na Alemanha, Calvino na Suíça, numa parte da Suíça, Zwinglio na outra parte da Suíça. O que é que acontece? Eles entendiam, e depois os puritanos com a sua ética do trabalho, eles entendiam que o crente, ele deve trabalhar e trabalhar muito e glorificar a Deus no seu trabalho, respeitando evidentemente o dia do Senhor, o dia do descanso no sentido de glorificar a Deus no dia dele. O domingo, especificamente, eles faziam isso. Aí o que é que acontece? Esses homens, eles não aceitavam de modo nenhum o crente ser preguiçoso. O que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos nos esforçar para fazer a nossa parte, mas sempre com a consciência de que quem supre as nossas necessidades não é a força do nosso braço, mas é Deus. Eu queria que vocês abrissem um texto aí, em Deuteronômio. Abra a Bíblia de vocês em Deuteronômio. Eu estou só revisando um pouquinho para quem estiver chegando aqui hoje, não vai ficar perdido com o assunto, né? Veja a Bíblia de vocês, Deuteronômio capítulo 8, é o 5º livro do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 8. Eu queria que você lesse comigo verso 17 e verso 18. Deuteronômio 8, verso 17 e 18 diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Veja o que o texto está dizendo. Moisés está orientando, exortando o povo a relembrar dos benefícios da misericórdia e da graça de Deus. Verso 17, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás, veja, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Então vejam, irmãos, que o fato de você se esforçar, e deve se esforçar, digo para os jovens e adolescentes que estão aqui, estudem e estudem muito. Não sejam preguiçosos nessa área. O que você puder fazer, faça. Agora é lógico, não deixando de lado quem? O Senhor, Deus. Não ache que, não vá para o outro extremo, não é? De achar, não, eu vou me esforçar, vai ser sempre eu, e esquecer o Senhor. Esse aí é um erro terrível. Mas por outro lado também, ficar como muitos aí, eu sei de obreiros, de líderes que dizem o seguinte: não, meu filho, você quer passar em medicina? Obrigado, minha irmã. Você quer passar em medicina? Ore ao Senhor, que Deus vai fazer você passar. Faz não, viu? Se você não estudar, você não passa não. O Espírito Santo não vai te revelar a resposta das provas do Enem. Isso não existe não. Estude. Se você não estudar, você não vai passar nunca, nem pela porta. Então tem que estudar, faça a sua parte. Agora o resto, claro, se você... Tem gente que faz 10 vestibulares para poder... eu sou da época de vestibular, né? Agora é Enem, né? Faz 10 Enems para poder entrar num curso que quer. Se você não quer medicina, também não vai fazer medicina porque dá dinheiro. Você tem que fazer algo que você goste, algo que você realmente se sinta bem em fazer.
Eu conheço pessoas que deixaram o curso de medicina para fazer outro curso que não tem nada a ver com medicina porque não se identificaram. Claro, vai ganhar bem, vai ganhar bem. É difícil você, como um médico, não ganhar bem, só se você for um péssimo profissional. Mas se você se esforçar e fizer pelo menos o básico, você vai se estabelecer financeiramente. Vai, porque nós vivemos num país grande, as doenças elas não têm época ruim para elas, né? Porque todo mundo adoece, todo mundo sempre vai surgindo coisas novas. Então nós precisamos de médicos, precisamos tanto de médicos que precisa pegar médico em outros países. Talvez se facilitasse mais, né, o aprendizado da medicina no nosso país, se fosse mais fácil acessar esse aprendizado, fosse melhor para a nossa nação. Mas tudo bem, não é a nossa questão hoje. Então, jovens que estão aqui, adolescentes, estudem, viu? Estudem muito, mas saibam que se vocês estudarem e trabalhem muito também. Sejam os melhores no que vocês fazem, para a glória de Deus. Lembrem-se disso, não para a glória de vocês, para a glória de Deus. Agora, não esqueçam de uma coisa. Nunca coloquem no coração de vocês de que, eu sou o tal, né? É por causa de mim que eu estou aqui. Primeiro que não é por causa de você sozinho, porque você teve muitas pessoas que lhe ajudou. É ou não é verdade? A gente não é nada sozinho. Basta você olhar para a sua família. O sacrifício que a sua família tem feito, seus pais, seus cuidadores, para que você pudesse estudar ou fazer o que você está fazendo. Eu conheço várias histórias de mães e de pais que deixaram de comer para poder conceder o dinheiro da passagem do filho, para o filho poder chegar na faculdade. É ou não é verdade? As minhas irmãs, eu venho de uma família muito pobre, e as minhas irmãs, naquela época, os mais velhos aqui sabem disso, as melhores escolas eram as escolas públicas, não eram as escolas particulares. Então, as escolas de ensino técnico, o segundo grau você tinha a opção de fazer, né? Você tinha algumas opções, né, de fazer o técnico, de fazer o científico, enfim. Então, eram as escolas, em Campina Grande era o Estadual da Prata, em João Pessoa era o Liceu. Aqui eu não sei, né, porque eu não fui criado aqui. Ginásio Pernambucano, Escola Técnica Federal, ainda é muito boa, né? Mas muito difícil de entrar hoje. Mas vejam, então você tinha uma excelente educação, né? Você tinha uma excelente educação. Minhas irmãs, elas iam a pé e voltavam. Eram mais ou menos 15 quilômetros, gente. Você andando a pé. Mais ou menos ir de volta, 15 quilômetros, 18 quilômetros, ir e voltando. 9 para ir, 9 para vir. Veja, você indo e voltando. Não tinha dinheiro para lanche, não. Não tinha nada disso, não. Hoje, nós que somos pais, se tivermos um pouquinho de condições, a gente se mata para... Até porque hoje é muito mais violento, né? Para o nosso filho ou nossa filha chegar numa faculdade, ter um dinheirinho para lanchar. Eu não dou dinheiro para lanchar, não. Eu compro. Eu levo um todinho, levo um negócio, porque se for todo dia dinheiro para lanchar, aí não tem quem aguenta. Hoje a gente tem um fiéis, se for uma escola, né, particular. Então, façam a parte de vocês, mas não acho que vocês são muita coisa, não, porque nem eu, nem nós precisamos do Senhor e dependemos dele. Aí você trabalha, Deus está te abençoando, você está crescendo, você recebe uma promoção. Não esqueça de se lembrar do Senhor também, não, né? De honrar o Senhor, de contribuir com a obra de Deus, né? Não é para fazer barganha com Deus, nem como em alguns outros lugares aí tem, não, mas ser grato a Deus também pelo que Deus tem concedido à sua vida. Interessante que em Deuteronômio diz, não diga que é a força do seu braço, não coloque no seu coração dizendo que foi você, não. Antes te lembrarás de quem? Do Senhor. Se lembre do Senhor, se lembre da obra do Senhor, se lembre das pessoas mais humildes, se lembre daquelas pessoas que podem precisar da sua ajuda. Ajude alguém, dê uma cesta básica a alguém. De repente a pessoa não tem, não é porque é preguiçosa, é porque para ela talvez as portas não se abriram tanto como se abriu para você. E assim a gente vai seguindo. Então, o pão nosso de cada dia, irmãos, vai nos ensinar muitas coisas, inclusive essa, tá? De que, por mais que nós nos esforcemos, é do Senhor que vem o pão. Ele é fiel, Ele é providente. Vai nos ensinar também a evitar ou a não se apegar aos prazeres do mundo. Deus fornece o pão e não as guloseimas, né? Como tem no nosso texto, né? É o pão, meu amigo. Você está pedindo bolo de rolo, aí é outra coisa. A lição vai ser a número 9. Não, a número 9 não. A lição de hoje é a número 10. Então eu esqueço, né? O irmão está lá, está pedindo bolo de rolo, o queijo do reino. Deus dá a rapadura, viu? Deus dá o feijão com farinha. Ele não tem a obrigação de dar o bolo de rolo,
o queijo do reino, ele não tem a obrigação de dar. Isso aí é lucro, viu? Se você tem isso aí, então, levanta as mãos para o céu, porque é bênção, é ou não é verdade? Ele pode fornecer a bicicleta, o sapatinho velho para você andar, a passagem do ônibus, mas se vai oferecer o carro novo, não vá nessa não, isso aí é coisa de prosperidade. Deus dá o que é necessário. Lembre-se que Jesus diz, buscar em primeiro lugar o quê? E a sua justiça, estas outras coisas vos serão? Mas quais são estas coisas? O contexto está mostrando o quê? O pão e as vestes. Aí o irmão está orando, pedindo. Aí se quebra todinho, né? Mas vamos lá, então, o quarto pedido, pão nosso cada dia dá-nos hoje. O quinto pedido, é o que nós vamos estudar hoje, está aí, olha, no versículo 12, veja aí comigo, de Mateus capítulo 6, verso 12. Mateus 6, verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Esse é o quinto pedido, irmãos, é sobre essa petição que nós vamos estudar hoje de manhã. E nós vamos dividir em 2 domingos. Hoje eu vou trabalhar somente perdoa as nossas dívidas. Domingo a gente trabalha assim como nós perdoamos nossos devedores. Deixa eu perguntar a vocês, nós temos alguma dívida com Deus para que Ele nos perdoe? Temos ou não? E grande, né? Impagável, impagável. Isso é que é complicado, nós já nascemos devendo. Esse é o grande problema. E a Bíblia ela é muito clara em relação a isso. O homem, quando nasce, ele já nasce no pecado. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Romanos capítulo 5, verso 12. Perdão, nós vamos ler a partir do verso 1. Não, verso 1 não, vamos ler a partir do verso 12, porque o verso 1 ele vai trabalhar a justificação, não há necessidade da gente ler essa parte. Vamos ler a partir do verso 12, Adão e Cristo. Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo vai estar fazendo uma comparação entre Adão e Cristo. Ele vai falar que por Adão entrou o pecado e pelo pecado a morte. E ele vai dizer que por causa de Cristo entrou a graça e por causa da graça a vida. Então, veja aí no verso 12, ele diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Que homem foi esse? Adão. Adão e Eva, o primeiro casal. Aí você diz, entrou o pecado no mundo? Sim, como? Através da desobediência deles. Certo, eles se tornaram pecadores na prática, mas não somente isso. Eles se tornaram pecadores na prática e se tornaram culpados pelo pecado. Por isso que Deus disse que o homem agora ele teria que tornar ao pó. Ele seria expulso do jardim, houve quebra na comunhão com Deus, porque Deus é santo, o pecado separou esse homem de Deus, e veio como consequência também a morte física. O homem que foi formado do pó agora tornaria ao pó. Pois do pó foste formado e ao pó tornarás. Gênesis 3,19 fala sobre isso. Paulo vai dizer mais na frente em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado foi cometido por Adão e Eva, mas a questão é, eu queria que vocês lembrassem disso. Qual é a relação do pecado de Adão conosco? Porque nós poderíamos fazer a seguinte pergunta. Se foi Adão que pecou, por que eu sou pecador? Vocês estão entendendo? Se foi ele que pecou, por que eu sou pecador? Se foi ele que pecou, por que eu sou culpado? Se foi ele que pecou, por que eu recebo a morte como consequência do pecado também, assim como ele? Vocês estão entendendo? Já pensaram nisso? Você estava lá no jardim? Não, né? Certo sentido, não. Pessoalmente, não. Você estava lá no jardim? Não, eu não estava lá. Quem pecou foi ele, não foi eu. O que é que eu tenho a ver com isso? É isso que Paulo vai dizer aqui. Nós temos sim a ver porque Adão nos representava. Ele era o representante da raça. Querendo ou não, tudo que ele fazia ia desembocar no seu descendente, ou nos seus descendentes. Então, nós estávamos em Adão porque ele nos representava. Não estávamos fisicamente, mas estávamos no sentido legal, forense. Ele nos representava. A mesma coisa é Cristo.
para eu receber a vida eterna, eu não preciso morrer na cruz, porque em certo sentido eu já morri na cruz. Eu já fui levado à cruz por meio de Cristo, a partir do momento que Cristo legalmente me representava. Vocês estão entendendo? Então, Cristo morre na cruz, mas como Ele me representava, a partir do momento que eu creio nele, então essa morte ela passa a ter um significado na minha vida. Então, eu estou ali com Cristo, querendo ou não, Cristo me representa e a morte dele vai servir para mim. Eu estou ligado a ele, assim como Adão me representava. É isso que Paulo vai dizer. Veja aí, verso 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha, ele está dizendo aqui, todos pecaram. Aí eu digo, mas menino, e todos pecaram como? Ele vai dizer que a prova de que todos pecaram é que nós já nascemos no pecado e cometemos o pecado. A maior prova de que todos pecaram é que quando você nasce e começa a se desenvolver, tanto o cérebro como o corpo, esse pecado se torna completamente uma realidade nas nossas vidas. Estão entendendo? Aí ele vai dar o exemplo aqui da própria história. Veja no versículo 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ele vai dizer o seguinte, a lei não começa com Moisés? E aí ele vai dizer, olha, de Adão até Moisés havia pecado? Havia. Por quê? Porque as pessoas morriam. Um dos sinais de que havia pecado é que a morte já reinava nesse período. A morte não vai reinar somente depois da lei. A morte sempre reinou. Desde Adão em diante, a morte sempre existiu. Os homens sempre morreram. E aí ele vai continuar no verso 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, que ele está dando o exemplo da lei. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, olha. Mesmo que os que não pecaram como Adão pecou, a semelhança de seu pecado, morreram, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Verso 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um, veja, pela ofensa de um, morreram muitos, ou morreram todos, muitos aqui significa todos, né? Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, e aqui muitos é muitos mesmo. Mas vamos lá, verso 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. O que é que ele está querendo dizer aqui? Paulo está dizendo o seguinte, por causa do pecado de Adão, todos os descendentes de Adão são o quê? Pecadores. Mas aí vem Jesus Cristo, e Jesus Cristo não tem pecado, mas o que é que ele faz? Ele assume o pecado de todos os seus, de todos aqueles que vão crer nele. Estão me entendendo ou não? Ele assume o pecado de todos os que vão crer nele e morre por todos esses pecados. É por isso que ele vai dizer que a graça de Jesus Cristo, no versículo 16, o dom, entretanto, não é como o caso de que somente um pecou. Veja, o pecado vem como consequência, ou seja, eu sou pecador por causa do pecado de um. Mas a graça vem por causa de muitos pecados. Vocês estão entendendo o que ele está querendo dizer? Ou seja, a obediência de Cristo em favor de muitos pecadores, para que essa graça seja abundante na vida desses muitos pecadores. Como ele vai dizer aqui, olha, porque o julgamento derivou de uma só ofensa. O julgamento veio por causa do pecado de Adão, para a condenação, mas a graça transcorre de quê? De muitas ofensas para a justificação. Os muitos pecados dos pecadores que herdaram de Adão, caem sobre quem? Sobre Cristo. Veja, o pecado de Adão fez com que esse pecado alcançasse toda a sua descendência. Agora, a obediência de Cristo, que recebe sobre ele a culpa de muitos pecados, faz com que essa graça seja abundante sobre todos esses que estão ligados a Cristo. Então, Cristo, assim como Adão nos representava, e nós já nascemos pecadores por causa de Adão, assim também por meio da fé em Cristo nós somos justificados e não somos mais punidos e culpados pelos nossos pecados, porque Cristo já carregou-os e morreu por eles e sofreu por eles na cruz do Calvário. Então, o que eu quero dizer a vocês é que quando o homem
ele já nasce nessa condição. Aí você diz, mas um bebê já nasce nessa condição de pecador? Sim, já nasce nessa condição. Um bebê já está debaixo do pecado? Está debaixo do pecado. Um bebê já peca? Evidentemente, como um adulto, não. O pecado na vida de uma criança, ele vai se tornar uma realidade a partir do momento que essa criança tem condições de pecar. Condições o quê? Físicas e mentais. Porque o cérebro da criança, ela passa por um processo, vai começar desde o seu nascimento, um processo de maturação, e o seu corpo também. O seu corpo vai se desenvolver. Então, a partir do momento que essa criança começa a entender as coisas da vida e do mundo, e a poder fazer algumas coisas, você vai perceber o pecado. Você vai ver ela arengando com o seu coleguinha da escola, você vai ver ela querendo o brinquedo só para ela, o egoísmo. Você vai ver a maneira como ela lida, se tomar alguma coisa dela, ou se brigar com ela, ela querendo desobedecer ao pai. Irmão Roberto, depois a irmã que levantou a mão, irmão Roberto. Justamente. Correto. O pecado não só é o ato, o pecado não só é o fazer. O pecado começa com uma inclinação do coração para aquilo que é contrário a Deus. É isso mesmo. O pecado, ele é justamente essa natureza que é inclinada para o quê? Por isso que a gente chama de livre agência e não de livre arbítrio. É livre agência porque eu nunca estou livre para fazer o que agrada a Deus. Sempre o que eu faço, ou a minha liberdade para fazer, ela está condicionada pela minha própria o quê? Natureza pecaminosa. A irmã Marinete, depois a minha irmã. Irmã Marinete? Sim, com certeza. Isso faz parte da maldição que veio como consequência do pecado. Na verdade, isso faz parte da própria aliança, do pacto, né? Então, Adão ele não estava vivendo somente para, vamos dizer assim, para ele, porque lembre-se que havia uma ordem, crescer e multiplicai-vos para o primeiro casal, enchei a terra, dominai-a. Então, dentro desse pacto, que é chamado do pacto das obras, ou da aliança das obras, que é uma aliança que Deus faz chamada de aliança das obras, porque a vida de Adão dependia do quê? Lembram? Por que é pacto das obras? Porque a vida de Adão dependia do quê? De não comer da árvore do conhecimento. Então, da obediência dele. Enquanto ele não tinha pecado. Por isso que Adão tinha livre-arbítrio, né? A minha discussão com o Glauber aí, né, Glauber? A gente vai chegar lá. Eu não vou entrar nisso aqui hoje não, viu? Essa turma faz cada pergunta, viu? Às vezes eu estou estudando, preparando o sermão, aí vem uma pergunta, tira você do prumo, viu? E Glauber me fez uma pergunta essa semana, que eu digo, misericórdia, de onde ele foi tirar isso, meu Jesus? Mas é cada coisa, mas muito boa a pergunta dele. Depois eu digo para vocês. Mas a questão é, Adão, ele tinha livre-arbítrio. Adão e Eva. Por que tinham livre-arbítrio? Porque eles não tinham o quê? Pecado. Eles foram criados santos, justos e perfeitos. Então não havia nenhuma inclinação em Adão para o quê? Para o mal. Tanto que Satanás teve que tentá-lo de fora para dentro. A questão é, quando Satanás nos tenta, ele tem um apoio completamente dobrado. Ele nos tenta de fora para dentro, mas ao mesmo tempo o que já há dentro de nós nos conduz a abraçar a tentação, muito mais facilmente do que Adão, do que Eva. No caso de Adão e Eva, não, eles eram santos, eles eram justos, mas havia o quê? A possibilidade de cair. Eles não estavam imunes à queda. Deus os fez de uma maneira que eles poderiam cair. Essa é a questão. Ah, mas foi Deus que os criou assim? Sim, foi Deus. Por que Deus fez eles assim, se Deus já sabia que eles iam cair? Aí você pergunta a Deus, que aí eu não sei. Tá? E também Deus não vai responder. Deus não vai responder porque a gente não precisa saber de tudo. Nem nós vamos entender a mente de Deus. Por que Deus fez Adão, sabendo que Adão ia cair, permitindo-o cair? Ah, irmãos, aí é mesmo que saber quantos anjos cabem numa cabeça de um parafuso. Eu não sei. Tá? Nem tem como saber, nem a Bíblia fala. A Bíblia só fala que Deus fez assim. Eu acredito que faz parte, como eu disse a Glauber, eu acredito que faz parte do decreto dele. Sim, é lógico, nada foge do seu controle. Você acha que Adão cair foi uma surpresa para Deus? De jeito nenhum, já estava dentro do seu próprio plano, permitir a sua queda. Vá devagar, viu? Vá devagar com as perguntas, estou brincando. Diga, meu irmão. A irmã Terezinha falou, não, já perguntou? Aí, nosso irmão.
ela tem pecado, mas ela não peca na prática como uma pessoa que não tem deficiência. Entende? Mas o pecado está lá. Ela já nasce no pecado. É o que Davi diz no Salmo 51. Em pecado, eu já nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. É o que Paulo está dizendo aqui, olha. Por causa do pecado de um, todos pecaram. E um exemplo que essa criança tem pecado é que ela vai o quê? Ela vai morrer ou não vai? Então ela tem pecado. É ruim, né, a gente aceitar isso, mas é uma verdade bíblica. Ela está perguntando de uma criança, por exemplo, uma criança que tem paralisia cerebral, uma criança que tem uma deficiência, né, cerebral, que não pode. Ela vai ser uma criança que não vai desenvolver a capacidade de pecar como uma criança normal. Mas é como foi falado aqui. Se ela tivesse, aí você vai dizer se. Mas quem disse que ela não pode pecar? Quem disse que ela não pode pecar nos seus pensamentos? Quem disse que ela não... Quem disse que não há pé? Ela já nasce no pecado. Mas ela já... Eu sei. Mas ela não carrega, ela pode não pecar na prática, como eu digo. Ela não vai mentir, como uma criança normal vai mentir, porque ela não tem como articular as palavras, nem as ideias, no pensamento. Ela não vai pecar com o corpo, como uma pessoa normal pode pecar. Agredir uma pessoa, entende? Ou querer fazer alguma coisa que desagrade a Deus com o seu corpo. Não vai também, porque ela é uma criança sempre abaixo, não houve a maturação, o desenvolvimento cerebral e físico como uma criança normal. Então, ela nunca vai fazer o que uma criança normal faz em relação ao pecado na prática. Mas, por nascer como descendente de Adão, ela já nasce carregando o quê? Essa culpa e com essa natureza pecaminosa no seu ser. Entende? É mais assim, é complexo. Diga, meu querido irmão. É verdade. Tudo fazia parte do decreto eterno dele. Tudo. Tinha decretado permitir que o homem, ao ser criado, iria ser criado dessa forma, como ele determinou, iria ter a permissão para ele cair, ele iria restaurar esse homem por meio do Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz até mesmo que antes do mundo existir, Cristo já tinha o quê? Morrido por nós. Morrido como? Não no sentido histórico, mas no sentido de determinação, de decisão, de pacto, de aliança que as pessoas da Trindade fizeram entre si. É o que a gente chama de aliança da redenção. E a aliança da graça vai se tornar na prática, né, conosco, na salvação. Isso é complexo, meu irmão. Olha, isso é tão difícil. Eu não quero que vocês entendam isso plenamente, mas eu só quero que vocês saibam que tudo está no controle de quem? De Deus. Não tem como fugir. Foi uma surpresa para Deus Adão cair? Não. Aquela pergunta, Adão, onde estás? Não é porque Deus não sabia onde ele estava, não. Porque Deus queria que Adão refletisse sobre o porquê dele estar se escondendo de Deus. Já que o texto vai mostrar no contexto lá, que Deus tinha uma relação diária de comunhão com esse casal. Na viração do dia, Deus aparecia para estar ali com o homem. E quando Deus aparece, o homem está se escondendo depois que cai. Por quê? Porque o pecado faz isso, ele aliena o homem de Deus, ele afasta o homem de Deus. O pecado, ele gera separação entre o homem e Deus. Vocês estão entendendo? Tanto que esse homem é expulso do paraíso. Porque aí você, mas ele foi expulso do paraíso. Não é uma questão literal, irmãos. Paraíso traz essa ideia de uma comunhão plena com Deus. A verdadeira vida, a verdadeira alegria e a verdadeira paz está na nossa comunhão com o nosso Criador, com o nosso Senhor. Estar longe disso é não estar no paraíso. A palavra Éden quer dizer jardim de delícias. O nome Éden significa delícia, jardim de delícias. Então é a ideia de, o que é delicioso ali? Era comer dos frutos, das árvores, não a árvore do conhecimento do bem e do mal, que a ideia não está no fruto, o problema não está no fruto, está na desobediência. Mas a questão não era a vida física apenas. O que tornava o jardim do Éden um jardim de delícias era a plena comunhão que aquele casal tinha com Deus. A presença de Deus na vida deles, o gozo dessa presença. Não é isso que vai acontecer conosco? No novo céu e na nova terra, ele diz, e Deus disse,
na verdade, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, ele vai dizer que Deus enxugará dos vossos olhos o quê? Toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha só, verso 5 de Apocalipse 21. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Agora no versículo 3 ele diz: eis o tabernáculo de Deus. O Éden, que é representado, querendo ou não, pelo templo, a presença de Deus no meio do povo, o tabernáculo lá no período em que o povo era nômade, não tinha uma terra ainda certa, quando eles entram na terra prometida, o tabernáculo se torna o templo, e depois essa ideia de templo era justamente para que os homens entendessem que o propósito inicial de Deus, ele vai se completar na vida do seu povo plenamente através da salvação do próprio Deus para esse homem que está perdido e afastado dele. A ideia do templo é de que Deus... Qual era a ideia do tabernáculo ou do templo? De que Deus está presente no meio do seu povo, mas ao mesmo tempo esse povo, para ter acesso à presença de Deus, é necessário o quê? Que o inocente morra. Porque esse povo é pecador e não pode estar na presença de Deus do jeito que eles estão. Porque se eles chegarem na presença de Deus como pecadores, eles vão o quê? Vão morrer. Porque o pecado clama contra si mesmo o juízo de Deus. Os nossos pecados clamam diariamente para que Deus nos julgue. E esse juízo vai chegar. Vai chegar no dia que Ele determinou para julgar. A morte física vem, mas ainda não é a plenitude do juízo. Nós vamos morrer fisicamente, mas é a plenitude do juízo? Não. A plenitude do juízo, ou o complemento do juízo, se dará no dia final. Por isso que as pessoas não entendem como é que um assassino, um camarada matou, roubou, fez tudo que não presta, está aí, vive 90, 95 anos, parece que tudo vai bem na vida dele. Um homem decente, um homem de bem, de repente foi acometido por um câncer, morre com 40 anos. Como é que pode uma moça estudiosa, uma menina de família, acontece uma tragédia dessa, um acidente de carro e ela morreu? E tanta gente ruim aí viva. Nós ficamos muitas vezes questionando a justiça de Deus quando nós olhamos para a vida deste mundo. E nos esquecemos que a Bíblia diz que há um dia que Deus determinou para julgar, onde nada escapará, até as palavras da nossa boca serão julgadas, até nossos pensamentos. Qualquer palavra frívola que sair da sua boca naquele dia será o quê? Julgado. Quem poderá fugir da sua presença? Ninguém. Aí ele vai julgar? Vai. O pecado será julgado até o último fio? Vai ser. Vai ser o pecado. Aí você diz, e agora? Como é que eu escapo desse juízo? Através do sangue do inocente, de um inocente que não tenha pecado e que pague por você. É um animal pode fazer a nossa função e pode nos representar? Não, os animais eram apenas símbolos da verdadeira pessoa e do verdadeiro homem que viria, perfeito e sem pecado. Quem é? O próprio Deus que se torna homem, Jesus Cristo. Aí ele morre por nós, assume a nossa culpa, morre a nossa morte, paga a nossa dívida, e agora todo aquele que tem Jesus Cristo como seu Salvador, seus pecados são perdoados e o juízo de Deus não cairá mais sobre ele. Por quê? Porque já caiu sobre ele, no tempo da história, na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Veja como o Evangelho é maravilhoso. Você não pode deixar de entender isso não, pelo amor de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. É essa. Se você não entende isso, então você nunca entendeu o Evangelho. Porque o ensino bíblico é esse. Do começo ao fim. Foi isso que Deus disse a Adão e Eva: vocês vão ter um filho, e ele vai esmagar quem? Esse descendente vai esmagar a cabeça da serpente, dessa serpente aí que enganou vocês. Ó. Ele vai esmagar a cabeça da serpente. Agora ele vai ser ferido. A serpente vai ferir o calcanhar dele. Quando ele estiver pisando nela, ao mesmo tempo ela vai estar o quê? Ferindo ele. Ou seja, ele esmaga ela pelo ferimento que, pelas tuas pisaduras, Isaías 53, nós somos o quê? O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre ele. Jesus Cristo, ele é o cumprimento. Ele é esse descendente. Então, por causa dos meus pecados, o próprio Pai derrama a ira dele
Ou seja, a partir do momento que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então ele como não tem pecado, ele não merece morrer. Se há um homem que não poderia morrer, era quem? Cristo. A morte não poderia abraçá-lo. Por quê? Porque ele não tinha pecado. E a morte é consequência, é salário do pecado, em todos os seus aspectos. Mas é justamente isso. Ele vem, se ele peca, acabou-se, não tinha mais condições, ele ia merecer a morte. Aí ele vem, não merece a morte, mas ele se dispõe a pagar o que eu devo. E o que eu devo, né? A morte em todos os seus sentidos, então a minha morte vai cair sobre ele. Então Deus derrama a minha morte sobre ele, ele me representa. E a sua morte também, e a de milhares e milhares. A ira dele é derramada no Cristo. Diga, minha querida irmã. Sim. Era pecadora? Com certeza. Sim. Boa pergunta, não. Por que não? Ele e o Espírito Santo. Só usou o útero dela para absorver tudo que era necessário para ser humano, plenamente humano. Mas a herança do pecado, parece-me que para haver a herança do pecado é necessário que haja a soma. Homem e mulher. Homem e mulher. Espermatozoide e óvulo. Entendeu? No caso de Jesus não teve nada disso. Aí não vai querer como foi também essa gestação saber não, porque aí não tem quem sabe. É um milagre, é uma obra de Deus. Sim, sim, mas Adão era responsável por ela. É essa a questão. Deus deu a ordem a Adão. E Adão deveria ter cuidado da sua esposa. Ele deveria ter cuidado dela, ter protegido ela. Tanto que Deus cobra dele. E ele é tão esperto que ele diz, a mulher que tu me deste, olha, foi a mulher que tu me deste. No final das contas, a culpa foi de Deus, né? Diga, irmão Edvaldo. Uhum. Sim. Correto. Revelou. Nem tem condição de saber, né? Porque Deus não tem como revelar o que Ele conhece, porque nós não temos condições de entender a mente dEle. É isso mesmo. É a mesma coisa, por exemplo, o que Deus revela a nós. Veja, Ele usa palavras. É interessante, Deus se revela ao homem, é o que nós chamamos de imanência. O que é a imanência de Deus? É o fato de Deus, é um atributo de Deus, no qual Ele fala com você e comigo, numa linguagem que eu possa o quê? Compreendê-lo. Compreendê-lo para quê? Para entender quem eu sou e quem Ele é. Porque se Deus fosse falar exatamente o que Ele é, nós não, porque Deus é o incompreensível. Deus, Ele é incompreensível. Porque, por exemplo, quando eu falo do amor de Deus, qual é o parâmetro que eu tenho? O homem. Não é verdade? Quando eu falo de perdão, qual é o parâmetro que eu tenho? O homem. Só que Paulo diz que o amor de Deus, ele, né, se nós pudéssemos compreender a largura, a profundidade, né, do amor dele, ele vai falar que esse amor, ele é, olha, ele é essa divisão de amor ágape e filéu não existe, está na Bíblia, tudo troca um pelo outro. Oi? É inexprimível, não tem a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Então nós temos assim um parâmetro que são esses sentimentos e essas ações que nós praticamos. E de certa forma está correto, porque Deus, Ele transmitiu na criação, Ele comunicou a nós esses atributos, essas qualidades, veio dEle. Nesse sentido nós somos sua imagem, vocês estão entendendo, né? Então Ele transmitiu, mas Ele não transmitiu como isso é perfeito nele. Porque em nós essas coisas elas podem ser menos ou mais. Em Deus não. Em Deus não existe. Deus hoje Ele não está amando menos do que amou ontem. Deus hoje Ele não está sendo mais misericordioso como Ele foi ontem ou será amanhã. Não. Nele tudo é perfeito. Nele não há, por exemplo, assim, um mais ou um menos. Vocês estão entendendo, né? Em Deus há uma perfeição em todas as suas qualidades. Não há variação de nada, de nada. Ele é Deus. E ao mesmo tempo tudo nele é infinito. Ao mesmo tempo tudo dele ultrapassa a nossa compreensão e o que nós entendemos como realmente as coisas são. Então é complexo isso, mas
Vamos caminhando, né? Então nós temos uma grande dívida, é isso que eu quero que vocês entendam. Jesus vai nos mostrar nessa petição que nós já nascemos com uma grande dívida. E qual é a dívida? O pecado. Já nascemos em pecado. Por isso que ele diz: Pai, perdoa as nossas dívidas. Qual é a dívida que eu tenho com Deus? Se nós somos pecadores, irmãos, e não só pecadores por uma questão prática, mas somos pecadores por uma questão mesmo de natureza, não só pecados no ato, mas pecado por uma questão de inclinação, já carregamos uma culpa desde o nosso nascimento. Somos culpados. E aí, irmãos, vamos lá para o nosso texto? Vá para página 46, eu vou caminhando já para o meio da lição, para o final, porque é uma lição simples, mas que é interessante. Na página 46, na segunda coluna, no segundo parágrafo, onde tem como resultado do pecado. Acharam? Página 46, na segunda coluna, está sem revista, irmã? Eu vou conseguir uma para você. Na segunda coluna, no segundo parágrafo, onde tem como resultado do pecado, acharam? Diz aí, como resultado do pecado, o homem contrai uma dívida de tal monta que sequer pode começar a quitar. Esse princípio foi ilustrado por Jesus em Mateus 18, verso 23 e 24, quando ele diz: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Considerando a inflação, a flutuação do preço dos metais preciosos, uma vez que o talento mencionado é o de ouro, esse valor chega a ser incalculável. Apesar disso, o valor mencionado por Jesus aponta para a grandeza da dívida e para a incapacidade do homem em poder saldá-la. Não tem como você saldar a sua dívida diante de Deus, a não ser que o próprio Deus pague essa dívida para poder liberar você dela. Porque a gente diz: espera aí, a minha dívida tem que ser paga? Essa é uma pergunta que eu queria fazer para vocês. A minha dívida diante de Deus, do pecado, tem que ser paga? Isso, já foi pago, mas teve que ser paga, não teve? E quem não tem essa dívida paga ainda, precisa que ela seja paga. E vai ser paga, ou por você, ou por Jesus. É pelo próprio Deus. Se for por Jesus, aí você vai escapar de quem? Do juízo. Se não for paga por Jesus e for paga por você, então quem é que vai receber o juízo? Você mesmo. Vocês estão entendendo, né? Que é isso que a Bíblia mostra. Se o juízo caiu sobre Cristo, eu escapo dessa dívida. Se o juiz não caísse, se eu não tenho Cristo como meu Salvador, como meu substituto, esse juízo vai cair sobre quem? Sobre mim. Deus vai cobrar essa dívida de quem? De mim. Só que eu sou incapaz de pagá-la. Por isso que eu sou punido o quê? Eternamente. Mas, vamos lá, irmão Samuel? Correto. Pagar quitando, né? É pagar no sentido de quitar, de não ter mais lembrança nenhuma dessa dívida. A promissória, ela é literalmente rasgada, vamos dizer assim, né? Isso mesmo. Então vejam, essa dívida, ela tem que ser paga. Cristo morre por aqueles que creem nele e essa dívida é paga plenamente por Cristo. Então, se Cristo pagou essa dívida, eu não pago mais. Só que, além de ficar livre da dívida, vejam bem, eu começo a receber os benefícios do pagamento dessa dívida, que é uma série de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus que vão vir sobre mim por causa do que Cristo fez. Só para eu terminar o meu pensamento. Se Cristo não paga por mim, quem vai ter que pagar? Deus vai cobrar de quem? De mim mesmo. E isso ele cobrará plenamente no dia do juízo. Muitos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20 fala sobre isso. Verso 15 em diante. Verso 11 ao 15, aliás. Tá, ok? Então ele vai falar sobre isso. Então, ele vai requerer que essa dívida um dia seja o quê? Paga. Ele vai requerer. E como eu não posso pagá-la e quitá-la, como o irmão falou, eu por mim mesmo não posso pagar essa dívida e quitá-la.
Então, o meu sofrimento, ou o sofrimento do ímpio, o meu não, Deus me livre, mas o sofrimento do ímpio, que morre sem Cristo, será pelos séculos dos séculos, será eterno. A irmã e o irmão, o casal tem a oportunidade, né? Sim, sim. Sim. Quando ele diz você não foi salvo dos seus pecados, eu acho que ele está querendo dizer o seguinte, que você vai pecar, né? Enquanto estiver nesta vida, você foi salvo dos seus pecados no sentido de esses pecados te escravizarem. Você foi, por exemplo, você é salvo dos seus pecados no sentido que esses pecados agora não têm mais o poder de lhe condenar, nem de te escravizar. E você passa a ser uma nova criatura. Talvez fosse melhor se ele tivesse explicado assim de uma maneira mais ampla. É claro, ele às vezes foi mais curto assim para mostrar a você, a mim, a nós, que ser salvo da ira de Deus é o ponto, vamos dizer assim, maior. Ai daqueles que caem nas mãos do Deus vivo, como diz o autor aos Hebreus, né? Mas sim, esse é o caminho mesmo. Diga, meu querido irmão. Certo. Sim, é interessante que hoje eu vou pregar sobre a parábola do fariseu e do publicano, em Lucas capítulo 18. E o principal tema dessa parábola não é nem a oração do fariseu, ou do publicano. O principal tema dessa parábola é a questão de justiça. Porque o fariseu, ele vai chegar diante de Deus na sua oração e vai se colocar como aquela pessoa que é justa por aquilo que ele faz. Tanto que ele vai dizer, eu jejum 2 vezes por semana, eu não sou como esses homens, roubadores, mentirosos, enfim, trapaceiros, né? Ele vai dizer adúlteros. Então ele vai sempre trazer a glória ou a justiça, uma justiça própria por aquilo que ele faz. Enquanto que o publicano não vai ter coragem de levantar a cabeça e vai dizer, Deus, sê propício a mim. A ideia de ser propício é que essa propiciação seja feita em meu favor. Essa expiação, né? Pecador. Porque eu sou o quê? Pecador. Ou seja, eu não tenho condições de ser justo jamais diante de ti, porque eu sou pecador. O outro diz, eu sou justo, porque eu não sou pecador. Literalmente falando. Então, a ideia da justiça é essa. O homem não pode, por si mesmo, resolver o seu problema com Deus. Quem resolve o problema do homem com o próprio Deus é o próprio Deus enviando o seu filho para morrer por esse homem. Aí esse homem tem que crer nesse filho para escapar justamente desse juízo e ter toda a sua vida transformada pelo poder desse Deus através desse filho. Isso é complexo, mas é maravilhoso. Irmão Ramiro? Me ajuda a entender. Me ajuda a entender a questão de polaridade. Sim. Sim, Ramiro, sim, com certeza. Você está querendo dizer a dificuldade do povo entender isso, porque não se fala sobre isso, né? Sem dúvida. Correto, demais. É porque é um assunto que não é muito agradável, vamos dizer assim, para o ímpio, né? Para quem é crente de verdade, é um assunto que mexe conosco. Não é verdade? A gente sabe que é importante a gente refletir sobre isso. Veja, as pessoas querem uma igreja ou um pregador que venha oferecer para elas aquilo que elas mais querem, que a sua própria natureza pecaminosa quer. Veja, se eu chego aqui e falo só sobre bênçãos materiais para os irmãos, está aqui na Bíblia, eu vou arrumar alguns textos e vou mostrar como Deus abençoa o seu povo materialmente falando. Tem, na Bíblia tem, é lógico. Que Deus abençoa, que Deus supre e tal, e você vai sair daqui radiante, feliz, mas se eu chego e a gente começa a pegar textos que estão apontando nossos erros, nossos pecados, que Deus vai lá com o dedo e mexe na ferida mesmo, né? Isso dói. Então, infelizmente, nós vivemos numa época, no Brasil e no mundo, viu, gente? Eu estive na Noruega, os irmãos sabem, há 2 meses atrás, e as igrejas que eu preguei, eu prego o que prego aqui para vocês. E na última igreja que eu preguei, um dos líderes da igreja, ele subiu no púlpito chorando,
depois da pregação, não porque eu preguei, nada disso, pelo amor de Deus, mas porque eu preguei a Bíblia, somente eu peguei a Bíblia, abri, como eu faço com vocês aqui. E ele subiu no púlpito chorando para agradecer a Deus, ele falando lá, porque eles não ouvem mais. Veja, ele estava chorando, literalmente chorando, emocionado, e disse: olha, eu quero agradecer a Deus, porque nós não ouvimos mais a pregação da palavra de Deus no nosso país. Veja que situação. Isso, ele estava chorando e dizendo: nós não vivemos mais, não temos mais isso aqui. Lá na Noruega eles não têm isso. Você vai para uma igreja, eu não estou dizendo a vocês, na penúltima vez que eu fui, foi num período de Natal, e na igreja estava sendo contada uma história de bruxa para as crianças, só para animar as crianças, num culto de domingo. Foi a pregação. Eu saí doente dali. E eu vou fazer o que? Eu não posso fazer nada, eu não ia pregar, eu estava só no culto participando. Eu não estava entendendo algumas palavras da história, aí eu digo: que história é essa? Eu não estou. Aí o pastor Jair disse: não, é uma história de bruxa. Uma cultura, tradição. Nada de evangelho, nada de Bíblia, nada de Cristo, nada de morte expiatória, nada de pecado, nada. É só ou algo social, ou a igreja se tornou um clube. Venha com a sua família, a gente vai ter um jantar, a gente vai ter um café da manhã, aí você vem e tem uma música para você ouvir, todo mundo gosta, ficar junto, só isso. Mas nada de Bíblia. Sem Bíblia o Espírito Santo não fala, sem Bíblia o Espírito Santo não move o coração, sem Bíblia o Espírito não fala a igreja. Então isso que você falou, Ramiro, é uma realidade, aqui no Brasil e no mundo. Pregar sobre pecado não é fácil, pregar sobre o que Cristo fez por nós, isso não traz muita popularidade, né? Sim, tem que buscar, né? Tem que crer no que prega, né, meu? Quando você prega naquilo que você crê, a sua pregação é diferente. Quando você prega somente para... Eu estou cumprindo aqui a minha profissão de pastor, um exemplo, né? Aí isso realmente não tem poder nenhum. As pessoas percebem quando você é vazio naquilo que você fala. Agora, quando você fala naquilo que você crê, é diferente. Naquilo que você está buscando para a sua vida também. Não é porque eu estou querendo ensinar algo aos irmãos que eu não estou crendo, que eu não estou nem aí. Não, eu estou tentando ensinar aos irmãos aquilo que é a base para a minha vida. Aquilo que nós temos como palavra de Deus. Então, meus irmãos, nessa oração, não esqueçam, há uma dívida. E Jesus nos ensina a pedir o perdão dessa dívida. Aí eu quero encerrar trazendo um problema para vocês. Qual é o problema? Se o nosso pecado já foi perdoado em Jesus Cristo, por que eu devo continuar pedindo perdão na oração do Pai Nosso? É? E agora? Porque Jesus Cristo morreu por todos os nossos pecados, não foi? Agora, aí John MacArthur, ele vai explicar isso aqui de uma maneira bem simples, tá? Está aí na lição de vocês, no finalzinho da página 47, ele vai falar sobre o perdão judicial e o perdão paternal. É bem simples, mas é bom você pensar nisso. Perdão judicial e perdão paternal, é uma maneira dele explicar. Mas eu vou tentar aqui, eu fiquei pensando isso essa semana, digo, meu Deus, eu quero tornar isso mais simples, o mais simples possível, para a gente ter uma compreensão. Veja, todos os meus pecados já estão perdoados em Cristo, todos, até os que você vai cometer amanhã, até o final da sua vida, até no seu último suspiro, todos os seus pecados já estão perdoados, desde o seu nascimento à sua morte, em Cristo. Mas se já estão perdoados, por que eu preciso pedir perdão? É parecido com a ideia do arrependimento para a salvação. Veja, o arrependimento para a salvação, ele acontece uma vez só. Mas você não continua se arrependendo dos seus pecados? E o Espírito Santo te levando a confessar os pecados, a pedir perdão? Não de todos, porque alguns você não vai ser nem consciente. Eu não vou ser nem consciente. Mas, o que é que nós vamos entender? Veja, judicialmente, esses pecados que eu cometo, eles não têm mais o poder de me levar a perder a salvação. Eu estou falando de um nascido de novo. Não esqueçam, não é de um religioso, não é de você estar na igreja. Eu estou na igreja, eu sou um salvo. Não, o fato de você estar na igreja não quer dizer que você é um salvo. Judas fazia parte dos discípulos, mas não era um salvo. Mas eu sou nascido de novo, o Espírito Santo realmente me deu uma nova vida, então eu sou um salvo. Aí sim eu sou um salvo. E aí eu estarei na comunhão com o povo de Deus. Posso estar até fraco, posso passar até um período fora, mas eu sou um salvo, então eu vou voltar, eu vou ser restaurado à comunhão, enfim.
Então, eu sou um crente, sou um nascido de novo. Aí o que acontece? Se eu sou um nascido de novo, todos os meus pecados já foram punidos na morte de Cristo. Eu já fui perdoado. Judicialmente, eles não têm mais nenhum poder de me lançar no cárcere, de me fazer dever novamente. Vocês estão entendendo? Judicialmente, então, tá lá anulado. É aquilo que ele vai dizer, né? Jeremias 31, 34. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afaste de nós as nossas transgressões. Isaías vai falar sobre isso. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Outro profeta vai dizer que nossos pecados foram lançados no mar ou nas profundezas do mar, né? A ideia de... Quem foi? Eu não sei se foi Miqueias, agora eu não me lembro, né? É um desses profetas menores, se eu não me engano. Tá? Mas, eu não me lembro bem. Mas, tudo bem. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que os meus pecados não mudam mais a minha condição de filiação de Deus. Ele é meu Pai. Eu sou um salvo por meio de Jesus Cristo. Eu sou um justificado. Então, o pecado que eu cometo hoje não vai mudar a minha condição. Vocês estão entendendo? De salvação. Eu não perderei a minha salvação. Está claro isso para vocês? Mas eu não continuo pecando? Eu ainda não tenho a natureza pecaminosa? Até o final da minha vida eu não vou falhar em pensamentos, em palavras. Querendo ou não, eu tenho que fazer morrer a velha natureza todos os dias. Não é isso? É a luta da carne e o espírito. Então eu não tenho que me alimentar da palavra, de orar, de buscar a Deus, de ter comunhão, para que essa natureza pecaminosa seja cada vez mais, vamos dizer assim, influenciada ou dominada, ou diminuída o seu poder, a sua influência na minha vida, vamos dizer assim. Tá? Mas eu peco. E aí, como eu peco, eu necessito nas minhas orações sempre pedir a Deus o perdão. Aí você diz, mas você não já está perdoado, criatura, por que você vai pedir perdão? Porque na prática eu continuo pecando, e esse pecado que eu continuo pecando na prática, querendo ou não, ele modifica a minha relação, ele não me faz perder a salvação, mas ele modifica, gerando alegria ou tristeza na minha relação com o Pai. É como um filho nosso. Ele deixa de ser filho quando ele faz alguma coisa desagradável a nós? Não. Mas a nossa relação com ele pode o quê? Pode ficar ruim em determinados momentos. Sim, mas ele é filho. Então é mais ou menos isso. Como diz meu cunhado, nessa faixa média, né? Perturbando. É mais ou menos isso nessa faixa média. É um assunto... O que eu quero dizer a vocês é que nós pedimos perdão, porque a nossa vida com Deus, ela é uma vida que é marcada pelo tempo. Ela é movimento. Enquanto eu estou aqui, eu tenho pecado. Enquanto eu estou aqui, eu peco. Mesmo sendo perdoado por todos esses pecados, eu coloco em prática na minha vida diária o pedido de perdão por meio da obra de Cristo. Eu sei que já fui perdoado por Cristo, mas eu peço perdão porque na prática eu peco e isso acontece no presente. Se acontece no presente, necessita que eu peça perdão no presente, porque a minha relação com Deus, ela é o aqui e agora. Vocês estão entendendo, né? A minha relação é algo que é do dia a dia. Se é do dia a dia e eu peco, eu preciso pedir o quê? Perdão, para que essa relação continue o quê? Firme. Veja que Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, nessa minha relação com Deus, o meu pecado gera essa tristeza, diminui essa comunhão, eu não perco a salvação se eu for um nascido de novo, mas eu preciso pedir perdão, eu preciso buscar essa restauração da comunhão, que ele vai chamar de perdão paternal. O perdão judicial já houve, mas eu busco na minha relação com Deus esse perdão paternal, justamente por ser um salvo e ter essa relação com Ele. Só é possível para quem realmente foi perdoado judicialmente. Esse perdão paternal, porque só tem essa relação com Ele quem verdadeiramente é crente. Sim, por isso que Jesus vai nos ensinar a pedir perdão. Perdoa as nossas dívidas. E é interessante, aí é na próxima semana, né? Assim como nós perdoamos. Veja que está falando de relação, do dia a dia, da prática.
Meus pecados foram perdoados, eles não me condenam mais em Cristo. Mas como eu peco dia a dia, e continuo pecando, como o pastor disse, não está livre do pecado, mas da ira, né? Nesse sentido que ele falou, eu continuo pecando, eu preciso pedir perdão. Mesmo sabendo que se eu não pedir, eu estou perdoado, mas que eu peço, porque a minha relação com Deus ela é dinâmica e viva. Ela não é um papel só, está cancelado tuas dívidas, teus pecados, mas é o dia a dia, a prática. É igual um pai. Você fez algo desobediente a seu pai e a sua mãe, como é que fica a sua relação com ele? Ele te deu uma bronca, te deu um carão, as coisas precisam ser consertadas, não é? Para que a comunhão volte e a alegria volte. É nesse sentido. Pelo menos John MacArthur ele dá essa explicação que nos ajuda a ter uma compreensão melhor. Então, irmãos, o que é importante aqui na nossa lição de hoje, eu encerro lendo para vocês, quanto maior for a nossa compreensão de quão impagável era a nossa dívida, mais preciosa será aos nossos olhos a obra salvífica de Jesus em nosso benefício. Além disso, quanto maior for a nossa compreensão da perversidade do pecado, e que mesmo como filhos ainda desagradamos aquele que nos adotou, mais pungente será o nosso sentimento para clamarmos, perdoa-nos as nossas dívidas. Amém? Então, a consciência do pecado, ela é extremamente necessária para que nós valorizemos a obra que Cristo fez em nossas vidas.